Boa noite, Natal. Boa noite, Rio Grande do Norte. Está no ar o programa Conexão Enem, o programa que liga você à universidade. Programa de hoje especial. Temos 3 convidados. Conosco, no primeiro bloco, a advogada, a professora Andréia Nogueira. Ela que é presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreiras Jurídicas no Rio Grande do Norte. Acertei. Acertei, doutora Andréia? Acertei. Boa noite. Boa noite. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, professor. Vamos falar aqui de empoderamento feminino hoje? Vamos falar. Atitude. Sim. Respeito às mulheres. Sim, sempre. Oh, que bacana. Programa legal, porque vai ajudar você, aluno que vai fazer o Enem, uma temática importante. Vamos traçar temáticas interessantes relacionadas com o Enem, falando desse projeto muito bacana que tem a doutora Andréia Nogueira à frente. No segundo bloco, vamos conversar com o professor de Geografia, João Paulo, que vai trazer um tema muito bacana. Ele também foi meu aluno, olha que currículo, foi meu aluno, que beleza. E no terceiro bloco, nós vamos falar com ele, que está chegando pela primeira vez no ano no Conexão Enem, o bom filho a casa retorna, o coaching Diego Rio Grande, que também é um professor de Geografia. Então, o programa hoje está recheado de emoções. Vamos começar dando prioridade à voz e à doçura feminina. Doutora Andréia, mais uma vez, agora explica o que faz a Associação Brasileira. Vamos explicar. O que é que faz? Primeiramente, obrigada, professor, pelo convite. Então, vamos explicar. Eu faço parte de uma associação chamada Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Isso. Então, nós somos advogadas, juízas, promotoras, estudantes de direito, assessoras jurídicas, delegadas de polícia, todas que se formaram em direito ou que estão estudando na faculdade de direito, juntas, reunidas em prol da promoção da carreira jurídica feminina, através de projetos e ações sociais. É isso que é a associação. Nós estamos ligadas a uma federação internacional, chamada Federação Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica. Nós estamos em mais de 70 países e aqui no Rio Grande do Norte eu estou presidindo. Que bacana, está em muito boas mãos, viu, doutora André? Agora, vamos falar um pouquinho, tirar um pouquinho vamos falar mais de forma genérica. Okay. O desafio da mulher hoje ainda é muito grande. Nós já tivemos um tema do Enem que tratava da violência, a persistência da violência contra a mulher, em 2015. Inclusive foi tema de uma aula aqui no Conexão Enem, certo? Caiu, aqui é quente, passou pelo Conexão Enem, cai no Enem, na prova, no tema de redação. Mas a gente percebeu que a prova de redação ela funciona também como uma campanha, Andréia, de divulgação de algum tema. Sim. E serviu para lutar contra, daí depois configurou-se um crime, né, o feminicídio, né? Isso foi importante esse tema, mas de lá para cá, mesmo assim, o feminicídio não diminuiu. A gente vê, infelizmente, centenas e centenas de crimes contra a mulher, não é? É verdade. E o desafio da mulher é muito grande ainda, de se impor no mercado de trabalho. Não sei nem se o termo é esse, mas de ter o respeito, né? De ser imposta do ponto de vista de ser respeitada, ser aceita por outro mercado. Eu queria que você falasse disso, da mulher no mundo dos negócios. A gente tem até slides, se você quiser que a gente exibe. Pode pôr na tela aí, produção, o slide, que a doutora Andréia vai falar. E como o programa é ao vivo, não expliquei antes, quando for falar, olha para Calanguinho fazer esse propósito. Tem de olhar para o Calanguinho, quando você estiver só na tela, olha para a câmera do Calanguinho. O Calanguinho é a mascote do programa. Ele não gosta que eu chame de a mascote, que ele diz, eu sou o mascote. Não, é porque é um termo feminino, é um substantivo, se escreve a mascote mesmo. Ele é um bom aluno, ele vai aprender. Tá bem. Doutora André, vamos lá falar do desafio da mulher no mundo dos negócios. Ok. Na verdade, a gente, pela Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, a gente parte de um princípio, né, de saber que a mulher sempre trabalhou. Né? Às vezes algumas pessoas dizem que a mulher começou a trabalhar há pouco tempo, está ingressando no mercado de trabalho, mas o fato é que a gente tem a consciência de que a mulher sempre esteve no mercado de trabalho, sempre, há milhares de anos atrás. O que mudou é que hoje a mulher não quer apenas um trabalho, ela quer também uma carreira. Então, e a voz da mulher passou a ser mais audível quando o público que estava trabalhando, as mulheres que começaram a trabalhar mais frequentemente no mercado de trabalho foram as da classe média. Que enquanto eram só da classe baixa que trabalhavam, não tinha muito a voz audível, né? Mas a partir ali na época da guerra, especialmente, quando as mulheres ficaram sós em casa, tiveram, também com a Revolução Industrial muito mais antiga, né, 1800,
Mas em 1930, 1940, que as mulheres começaram a ocupar alguns postos de trabalho, então elas começaram, e eram mulheres da classe média, elas começaram a reclamar também por direitos. Claro que as de classe baixa sempre reclamaram, mas a classe média foram mais ouvidas, vamos dizer assim, não é? Vamos até mostrar o slide aí, que Sim, tem uma artezinha bacana, vamos mostrar a produção aí. Isso, esse slide mostra que a mulher ela sempre fez parte do mundo do trabalho, mas ela nem sempre fez parte do mundo dos negócios. Aí Sim. ela sempre trabalhou, então as profissões das mulheres eram sempre profissões bem mais, inclusive de salários reduzidos, profissões mal reconhecidas, não é? Com muita carga horária. Salário mais baixo. Isso, muita carga horária. E hoje não. Hoje a mulher ela já busca carreira. E dentro da associação que eu faço parte, a gente tem um foco na carreira jurídica feminina. Então, uma advogada que não se contenta mais em ter somente uma profissão, ela quer uma carreira. Né? As magistradas, as assessoras, as próprias estudantes de direito. Né? Então, quem está aí se preparando para o Enem, vai entrar na faculdade, e a Faculdade de Direito já procura a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, porque a gente tem que se associar já e ficar pode, estudante, assim, estudante de direito. E a vantagem da estudante de direito é que ela nem paga anuidade, ela é uma colaboradora, participa dos projetos. Que bacana. Então, e vai se envolvendo em meio à carreira jurídica, formando aí a partir desde o primeiro semestre do curso de Direito. Que bacana. E eu sempre achei esse projeto de vocês fantástico. A gente conversava, né, sobre esse projeto. Nós temos de falar isso porque ele leva a diversos temas paralelos, temas associados, né? Verdade. Que podem aparecer no Enem. E esse é sempre um. Olha que coisa interessante, professor. Na verdade, essas organizações femininas, elas trazem à tona inclusive palavras que não existem no dicionário, mas que elas existem na língua portuguesa, e é muito importante. Sim. Então, uma palavra muito falada hoje em dia, muito mencionada por movimentos femininos, é a sororidade. Vamos repetir. Sororidade. Eu trouxe um slide que tem a sororidade. Está bem no que, na verdade, no final, mas vamos mostrar. Sororidade. A produção aqui é rápida. Quer ver? Põe na tela. Quer ver? Olha, quem tem uma equipe dessa... Sororidade. O que é... Volta para a gente aqui, produção. Como é que eu vou dizer, doutora Ana? Como é que o aluno... Sororidade significa... Olha a turma jovem. O que é que significa sororidade? Vamos entender... Vamos fazer somente um comparativo como se fosse falar do masculino e do feminino. Isso. Lembra de fraternidade? Sim. Né? O frater, que tem a origem no latim de irmão. O sorores, também de origem latina, irmã. Então, no dicionário, na língua, na língua portuguesa, muitas das palavras da língua portuguesa, elas tendem ao lado masculino. A língua é machista. A língua ela tem essa conotação, esse contorno, não é? Então, a palavra sororidade, ela existe, mas ela não era usada. E os movimentos femininos começaram a usar. Sim, vamos usar nossas palavras também. Um movimento de liberdade, né, de autonomia, e começaram a usar. Então, sororidade é muito usado hoje. Esse é o argumento que a ex-presidenta, né, também usou, que eu achei... Apesar da... Não, mas é importante porque a língua é viva. E me perguntam muito isso como professor de português. Presidente existe? E aí, mais do que uma questão de conotação política, nós precisamos entender que a gramática, as regras demoram de fato a avançar, mas a língua é dinâmica, ela é viva. A língua só dá conta daquilo que existe. Antigamente a mulher não ocupava esses postos, né, de chefia, você acabou de dizer isso, né? Não tinha o direito de ocupar. Então a mulher não era presidente de nada, então não havia o feminino, né? E eu achei interessante quando a presidenta, era assim que ela gostaria de ser chamada, intensificou isso, de verdade, mesmo não concordando com os ideais, com os ideais políticos dela. Não é? Mas eu como professor tenho que falar, é o que a gente chama de honestidade intelectual, não é porque eu não concordo com algo que eu não vou dizer, eu tenho que dizer que existe a regra, existe isso, mas o aluno tem de entender isso, né? Que o termo ele não está gramaticalmente, mas ele está linguisticamente, porque a língua é um fator social, ela evolui, né? E evidentemente a língua só dá conta daquilo que existe. Quando a mulher não ocupava esse posto, ela não tinha um nome para dar. Verdade, no caso de sororidade, etimologicamente também existe. Sim, existe, nem só linguisticamente, até gramaticalmente existe, né? Então a sororidade tem essa peculiaridade. Mas os movimentos femininos, eles trazem também à tona
outras discussões sobre outras palavras que também estão sendo muito abordadas em temas de redação, por exemplo. Então, nós falamos muito hoje em dia sobre o feminismo. Isso. Não é? Que, inclusive, está sendo um pouco mal visto por boa parte da sociedade. Tá. Explica aí por quê, de maneira rápida. Porque as pessoas entendem o quê? Que feminismo é ter... Muita gente interpreta... Porque agora eu vou fazer o advogado do diabo. Certo. Muita gente interpreta que feminismo é um movimento em que as mulheres não se depilam e vão para a rua protestar. Já pensou? E mostrar os seios. Não, entenda. Eu estou expressando o que as pessoas dizem, não é verdade? Por favor, esclareça o que é ser feminista, né? Ok, professor. Vou tentar esclarecer. Na verdade, não há nada mais natural numa mulher do que ser feminista. Feminista é algo natural na mulher. As pessoas fazem uma confusão por conta do termo machista, que é peso, inclusive, para boa parte dos homens, né? Porque o machismo é algo muito ruim para a sociedade, é muito ruim para o próprio homem. E as pessoas, como tem o ismo, então achamos que o feminismo é o contrário de... É como se fosse o feminino de machismo, e não é. Se fosse para falar de feminino, teríamos o femismo. Isso. E não o feminismo. Então, feminismo é uma ideologia de buscar a igualdade. Quando a gente encontra uma mulher com um discurso de ódio contra os homens, ou responsabilizando pela derrota dela profissional e tudo, essa forma de discursar, as pessoas tendem a confundir. Dizem, está vendo a feminista? Isso não é feminismo. Isso é femismo, não é? É muito importante a gente saber essa diferença. Liga aí, esse termo é importante, esse termo técnico lá no Enem, na prova de redação. No Enem é muito importante, né? Doutora, termine o seu raciocínio, você ia terminar, né? Tá tranquilo. Quer falar alguma coisa ainda? Tô tranquilo. Eu queria dizer o seguinte, vamos repetir, tem um telefone, um site, um Instagram, uma rede social, que o estudante de direito, a estudante de direito já vendo agora, eu quero participar, gostei dessa doutora, eu quero participar desse movimento. Qual é o endereço que ela vai para a gente passar para tudo? Participar. Então, nós temos o site www.abmcj.org.br abmcj.org.br. Essa turma mais da geração 4.0, eles não usam mais o www. Não, aí tem o Instagram. É a turma da gente. Então, usa o Instagram, @abmcjrn. É o nosso Instagram. ABMCJRN. ABMCJRN. Isso. Doutora André, amiga. Muito obrigada, professor. Colega de trabalho durante um tempo. Obrigada por poder apresentar a associação. Fico muito feliz. E eu acho esse projeto muito bacana, que faltou dizer aí, mas eu vou dizer que vocês vão às escolas, apresentam o projeto. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. Porque nós promovemos a carreira jurídica através de ações sociais. E eu sou fã das mulheres maravilhosas que eu conheço, que fazem parte lá. Um beijo para a Joana, doutora Solidade, né? Magna, não é isso? Um beijo grande para todas, é um prazer ter você aqui e queria lhe agradecer demais a sua participação. Obrigada, professor, fico à disposição. Beleza, vamos voltar, vai voltar, viu? Obrigada, quero voltar. Em outros momentos, com certeza. Conexão Enem vai para o primeiro intervalo, volta já daqui a pouco, aula de geografia com o João Paulo, ele já está aí se preparando, daqui a pouco a gente volta. De volta com o programa Conexão Enem, aqui na TV Assembleia, a TV a serviço da educação. Agora vamos falar de geografia, um tema muito bacana, da ordem bipolar da Guerra Fria, a nova ordem mundial. Que tema legal, com o professor João Paulo, que já está aqui conosco. Boa noite, JP Geografia. Boa noite. Tudo em paz, João? Tudo em paz. É um prazer estar aqui, ainda mais porque fui seu aluno, né? Rapaz, não diga isso. Você assim me entrega, rapaz. Entrega fui seu aluno em 2000. Em 2000. Faz pouco tempo. Eu estava pensando que era mais lá. Só 19 anos, né? Coisa boa, João. É sempre uma alegria, saiba que é sempre uma alegria para o professor encontrar com um aluno aí dando aula, trabalhando no mercado de trabalho, se dando bem. Isso ainda mais quando a gente divide a mesma profissão. Exato. Né? Esse é um orgulho para a gente, viu? Fico muito feliz. Já é o segundo aluno, ex-aluno, que vem aqui participar do programa Conexão Enem. Bom. Que bacana, eu fico muito feliz. Olha o Conexão Enem aí, ó, renovando, né? Verdade. O novo amanhece, já diz o Renato Teixeira, né? É verdade. Meu amigo, vamos tratar de um tema super legal e eu queria avisar para os telespectadores que eles podem participar do nosso programa. Vai tocar o sinalzinho aí do WhatsApp, da mensagem, manda o WhatsApp para cá no 98840-2912. 8840-2912. João, Oi. Tem alguns conceitos importantes para o aluno aprender nessa temática
de geopolítica. Então eu queria que você, por favor, comanda aí. O programa é seu. A gente vai jogar o slide, você vai ficar aparecendo ali, né, curtinho. Antes, um close em você, Calanguinho vai dar um close em você, ó. Um close em João Paulo para ver os amigos dele lá. Olha aí, o cidadão parnamirinense aí aparecendo aí na tela. Verdade. Tá bom? Vamos lá, João. Você comanda. Ok. Podemos jogar o slide na tela? Pode sim. Vamos lá, produção. Bom, eu escolhi esse tema porque é um tema muito relevante e que, por ter acontecido, né, décadas atrás, ainda tem consequências nos dias de hoje, né? A Guerra Fria foi um fato assim importantíssimo para a história, né? Um evento assim para a história, para a geopolítica. E tá aí, né, o conceito de geopolítica, que é o ramo das ciências humanas que une a política, a teoria política e geografia, considerando o papel internacional que as nações desempenham em função de suas características geográficas, né? Quem é o pai dessa geopolítica? É o geógrafo alemão Ratzel. Ele é considerado o pai da geopolítica. E essa palavra, ela é um ramo, né, da geografia, também das ciências humanas, e ela também define a ordem bipolar, né, que foi uma ordem que surgiu justamente com a Guerra Fria. Porque meus alunos questionam muito. O que é bipolar? Bom, bipolar vem de dois, né? Ou seja, duas superpotências disputando aí a hegemonia do planeta. Entenda por hegemonia, supremacia em vários aspectos, né? No cultural, no econômico, no militar, tá certo? E durante a Guerra Fria eram duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, né? Disputando aí, tentando mostrar uma para a outra que elas poderiam ir longe, né? Nessas conquistas, nessas descobertas que vai desenrolar por todo o período da Guerra Fria, que durou aí quase 50 anos, João. Ok, que bacana. João, houve essa divisão da Alemanha, eu queria que você fizesse esse levantamento para o nosso aluno. Tudo começa a desenrolar logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Que em 1945, que as potências vencedoras, né, que eram Estados Unidos, União Soviética, França e Reino Unido, vão impor, né, ações contra os perdedores. Um deles é a Alemanha, né, que por estar localizado na Europa, foi um dos países que mais sentiu essas imposições, né? A primeira delas é a divisão da própria Alemanha em dois territórios, dois países completamente diferentes, certo? Administrados aí pelos países vencedores, pelas potências vencedoras. Podemos mostrar o mapa? Vamos lá, põe na tela, produção. Pronto, isso aí é como ficou a Alemanha, né, pós Segunda Guerra Mundial, dividido aí pelas potências vencedoras. Essa divisão aconteceu na Conferência de Potsdam, que é uma cidade lá da Alemanha, em 1945, e as cores aí representam as áreas de atuação dos países, né? O vermelho da União Soviética, o verde do Reino Unido, o azul da França e o mostarda, né, vamos dizer assim, dos Estados Unidos. Só que aí, João, começou a haver desentendimentos entre quem? Entre os Estados Unidos e a própria União Soviética. Sim. Por isso que de aliadas elas partem para ser o quê? Rivais, né? E aí 2 anos depois é quando de fato começa a Guerra Fria, em 1947, com o Plano Marshall, né, com a doutrina Truman, que tudo isso vai, digamos assim, iniciar a Guerra Fria e o confronto que essas duas superpotências vão travar em vários aspectos. A primeira dela é a corrida armamentista. Elas têm que se dotar de armas, de canhões, de soldados treinados, né? Porque caso houvesse uma possibilidade de um confronto, elas não poderiam estar em desequilíbrio. Pelo contrário, elas tinham que estar em pé de igualdade, né? Elas tinham que estar numa paridade bélica. Certo? E logo após a corrida armamentista vem a corrida espacial, né, que eu costumo dizer assim para os meus alunos, eles cansados de travar essas disputas no espaço terreno, né, elas foram para o espaço sideral, né, e aí elas resolveram travar essa corrida espacial, colocando o homem para ir ao espaço a primeira vez, colocando satélites também para querendo mostrar poderio, rivalidade. Exatamente. Quando um está de um lado, o outro sempre está do outro, né? Exatamente. A gente viu agora essa história da Venezuela, né, João? Sim. Os Estados Unidos se posicionaram atendendo a uma autoproclamação de Guaidó. Isso. Enquanto a União Soviética, que hoje é a Rússia, evidentemente, fazendo um paralelo, claro, a Rússia ficou do lado do Maduro.
Não é? Exatamente. Inclusive, quando tem esses conflitos, assim, esses sistemas que são de interesse mundial, sempre vai ter aqueles que vão defender um lado, né, e aqueles países que vão defender o outro. Sim. Aconteceu isso também na Guerra Fria. Por exemplo, a Guerra da Coreia, ela teve a participação das duas superpotências, né, apoiando lados opostos Sim. da guerra, né? Então, até hoje, as Coreias, elas são separadas justamente por consequências de coisas que aconteceram durante a Guerra da Coreia, que foi na década de 50, e que teve aí o apoio dos Estados Unidos com uma parte da ilha, né, e o apoio da União Soviética com o outro lado. Então, Mesma coisa aconteceu com a Guerra do Vietnã também. chamado mundo bipolar. Mundo bipolar. Nós vamos aproveitar agora e mostrar um slide falando disso. Pode e você comanda aí. Vai lá, produção. Ok. Eu vou ler e você comenta, que eu tá? não tô conseguindo. O mundo da Guerra Fria foi marcado pela bipolarização de poder entre Estados Unidos e União Soviética, Pronto, que a gente já falou, já né? ficou bem Hoje esclarecido Rússia. isso. E aí elas vão ocupar, essas duas superpotências vão ocupar lados do planeta, né? Sim. Os Estados Unidos ocupam o lado ocidental, né, representando o capitalismo, certo? E a União Soviética ocupa o lado oriental do planeta, representando aí o socialismo, né? Esse conflito, João, também é chamado conflito leste versus oeste, né? Porque elas estavam justamente em lados, né, opostos, Ocidente versus Oriente. Que bacana. Essa frase é interessante. Uma frase do um político francês, eu não sei bem pronunciar o nome dele, mas ele dizia assim: guerra fria, paz impossível, guerra improvável. Porque ele acreditava que realmente, se houvesse uma disputa, né, entre as duas superpotências, não haveria vencedores. Né? Não haveria vencedores. Seria a derrota dessas duas superpotências e de todos os seus aliados. Então, essa frase, ela resume bem o que foi a Guerra Fria, porque por mais de 40 anos elas ficaram ali, né, prontas para um possível confronto, mas que não teve. A Guerra Fria foi um confronto ideológico, né, sem direto, né, sem confronto direto entre essas duas superpotências, mas que não as impediu de participar de guerras que aconteceram concomitante, né, com o desenrolar da história. Tem mais um mapinha aí, que é o da Guerra Fria. É importante que o aluno tem muita dificuldade de ler. Pronto. João, o aluno que vai fazer o Enem, ele tem muita dificuldade de ler gráficos, de ler gráficos, mapas, né? De imagem, geralmente é no dificuldade. Até uma charge o aluno tem dificuldade. É verdade, João, é verdade. A gente está em sala de aula, a gente percebe essa dificuldade do aluno. E esse mapa aí é um mapa que não existe mais. Sim. Né? É um mapa que mostrava aí como a Europa estava dividida, né, entre as duas superpotências, entre os lados. Por exemplo, a gente tem países aí que não existe mais, como a Tchecoslováquia, né, que era um dos países que era aliado à União Soviética, que adotou o socialismo soviético e que o símbolo ali mostra que era um dos países que fazia parte do Pacto de Varsóvia, que foi o pacto criado para responder à criação da OTAN, que foi assim, os Estados Unidos, para ter aliados, resolveu criar a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte. Os países de verde aí, com um símbolo vermelho, mostra que são participantes da OTAN. Eu vou ficar devendo essa colaboração porque eu sou daltônico, aí verde e vermelho aí me pegou. Então esses países aí que estão pintados de verde, além de serem capitalistas, alguns fazem parte da OTAN, certo? Que foi a aliança militar criada pelos Estados Unidos. Em resposta, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia. Foi criado em Varsóvia, que hoje é a capital da Polônia, né? A Polônia naquela época estava também sob a influência da União Soviética, e essas duas alianças elas existiam para justamente conter o avanço do inimigo. A OTAN não podia permitir que o socialismo invadisse para o lado verde do mapa, assim como o Pacto de Varsóvia não iria permitir que o capitalismo avançasse para o lado laranja do mapa, vamos dizer assim. Vamos ver um resumo do mundo bipolar? Pronto. Então, o mundo bipolar ele foi marcado pela corrida armamentista, corrida espacial, Guerra da Coreia, que resultou na divisão. Hoje temos Coreia do Norte, que é um dos poucos países, João, que ainda se dizem socialistas, né? Governado por uma ditadura de partido único, né? Assim como Cuba também. Tivemos a Guerra do Vietnã, que foi até então a única guerra que os Estados Unidos saiu na condição de perdedor, porque também queria fazer a separação, mas não houve, né? E temos aí o processo de descolonização de alguns países da África e da Ásia. Isso é o seguinte,
Isso é importante, hein? Esses países foram colonizados, aliás, esses territórios foram colonizados por potências europeias, né, pela França, por Portugal, pela Espanha. E aí eles se acharam no direito de dizer assim, ó, se você der o apoio, reconhecer a independência desses países, a gente vai dar aquela ajuda que for necessária. Então foi uma estratégia que essas duas superpotências utilizaram para garantir mais aliados pelo mundo. Tá certo? Porque eles não tiveram só aliados na Europa, eles tiveram aliados em várias partes do mundo. Na Ásia, com a China, com a Coreia do Norte, apoiando aí a União Soviética, né? Na América também tivemos aliados aí apoiando os Estados Unidos. Então tudo isso fazia parte de um grande jogo de estratégia, onde era interessante para essas duas superpotências mostrar também o seu poderio e disseminar o terror. Que bacana. João, como é que em que lugar os alunos podem buscar mais leituras sobre isso? O que você orienta para o aluno que vai fazer o Enem? Porque eu acho fascinante essa temática. Eu era um dos melhores alunos da minha sala na época do ensino médio de geografia, mas confesso, não era... eu já imagino, né? Mas não era geopolítica na minha época, certo? Lembra que você foi meu aluno. Era mais uma geografia física. Mas eu era geografia humana e geografia física. Eu era um ótimo aluno em geografia, um dos melhores, de fato. Né? Mas enveredei para a área das letras. Mas eu sou fascinado pela geopolítica, por isso, tudo que envolveu. Eu acho muito bacana. O que é que o aluno é que ele pode ler mais? É algum site, né, que você pode deixar como dica? E você vai voltar em outros programas, certo? Espero que você volte, já fica o convite. Obrigado. E diga para nós onde o aluno pode ver isso, sua rede social JP Geografia, é o meu Instagram, @JP Geografia. E vocês podem seguir dicas acessando aulas no YouTube, lendo assuntos tanto de história quanto de geografia, que esse é um assunto que pode ser abordado nas duas disciplinas, já que são as ciências humanas, né? E ler e treinar questões, você joga lá no Google, responder questões sobre a Guerra Fria, né? Ler no seu livro de história, no seu material de história, no seu material de geografia. Tem muitas aulas também no YouTube, né? Que ajuda bastante, você vai vendo aí como é a linguagem dos professores para falar desse tema. Então, são essas dicas que eu dou para os meus alunos que vão prestar o Enem para saber o que foi a Guerra Fria. Como você vai voltar em outros programas, vai ter mais tempo para falar, outras temáticas. Só para desenrolar, que a Guerra Fria acaba em 89, né? Sim. Com a queda do Muro de Berlim, e aí já começa a nova ordem mundial, que é essa ordem que estamos vivenciando no momento. Que é uma ordem multipolar, onde vários polos de poder também têm sua importância aí na hegemonia do planeta. Que bacana! Esse é o professor João Paulo, JP Geografia. Conexão Enem vai para o segundo intervalo, daqui a pouco volta com dicas de como você se preparar para a prova, estudar. Com ele, o coaching Diego Rio Grande. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta pela TV Assembleia, a TV a serviço da educação. Agora com ele, nosso amigo Diego Rio Grande, parceiro de volta aqui no programa, meu amigo. Quanto tempo? Primeira vez no ano. Parceria grande aqui. Muito legal, João. Tamo junto, né? Tamo junto, com certeza. Avante. Certamente. Avante. É o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte. Uma paixão potiguar. Eita, uma paixão potiguar. Que beleza, grande Diego. Amigo, o que vamos falar hoje? O que é que você traz aqui? Você sempre traz um tema bacana. O que é que você vai... O que é que o nosso telespectador vai ver de bom agora com a sua fala? Ok. Quero agradecer o convite, João. Agradecer a toda a produção. E também aos meus alunos que certamente estão neste momento nos assistindo. Eu acho interessante você que vai fazer o Enem ter uma percepção muito forte que a preparação técnica ela é fundamental. Você ter conhecimento sobre matemática, língua portuguesa, geografia, que nós tivemos há pouco uma aula muito interessante com o professor João aqui sobre Guerra Fria. Ter conhecimento sobre ciências humanas, ciências biológicas, isso tudo é fundamental. No entanto, existe algo que também é muito importante, que eu considero que é essencial, que é você ter a capacidade de gerir suas emoções, traçar seus objetivos e criar a energia necessária para alcançar suas metas. Então, a questão comportamental, ela também é muito importante e eu coloco no grupo daquilo que é essencial para que você realize os seus sonhos. Então, o conhecimento técnico é fundamental, mas a questão comportamental, ela é essencial para quem tem metas ambiciosas, João.
Que legal. E que metas seriam essas? Uma meta de resultado, por exemplo. Ok. O que a gente pode falar dessa meta de resultado? Daqui a pouco, chegando muita mensagem, no 98... Põe aí, produção, por favor. Os alunos do Diego lá no Ciências Aplicadas, a turma toda lá. Daqui a pouco a gente lê as mensagens aqui. Mas o que seria essa meta de resultado, Diego? Ok. Nós temos dois tipos básicos de metas quando nós falamos. Quando nós falamos em metas de resultado, são aquelas metas que nós queremos alcançar. Vou dar um exemplo. De repente, não só o meu aluno de Ciências Aplicadas, que está neste momento me assistindo, mas os alunos do curso Avante, que também certamente estão presentes, e alunos que não são meus alunos, mas que são o público do programa Conexão Enem. Sim. Quando nós falamos em meta de resultado, é aquela meta que eu quero alcançar. Vou dar um exemplo. Vamos que você tenha colocado como meta a aprovação no curso de Direito na UFRN 2020.1. Esta é a sua meta de resultado, é o que você quer alcançar. Todavia, não é interessante passarmos o ano focando na meta de resultado. Senão você passa o ano inteiro assim. Eu quero ser estudante de Direito na UFRN 2020.1, mas eu não crio mecanismos para alcançar esta meta de resultado. Por isso que existem as metas de processo, João. Sim. As metas de processo são aquelas metas que você vai tratar como submetas para alcançar o resultado desejado. Vou dar um exemplo. Cumprir o horário de estudos. Trabalhar o combate à procrastinação, ou seja, deixar as coisas para depois. Realizar e desenvolver as listas de exercícios de cada uma das disciplinas. São metas de processo, isto é, são metas que eu chamo de submetas para alcançar aí o resultado desejado. Quando eu conecto submetas, metas de resultado e as ações específicas, dia após dia, para que você saia do estado atual e chegue ao estado desejado, que é a sua meta de resultado, aí nós temos algo chamado congruência. É muito importante você entender o que eu estou dizendo neste momento. Vou dar um exemplo bem simples para que o aluno possa compreender essa fala um pouco teórica. Manda aí lá para o Isaac, lá do Ciências Aplicadas. Que tá um ligado. Abração, Isaac. Isaac será nosso futuro prefeito aí de São José do Seridó. Do Seridó. Pensei que era já da minha terra, São José do Mipibu. Alô, São José do Seridó, que nos acompanha também aqui pela TV Assembleia, viu? Ok, um abração. Então, o público do Isaac lá, os eleitores do Isaac. Um abração, querido Isaac. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que a meta seja cursar medicina na UFRN 2020.1. Aí suas metas de processo estão, por exemplo, participar da vaquejada em Angicos. Eita. Participar da rave em tal praia, em tal local. Isso. Veja bem, não há uma congruência com aquilo que você quer alcançar como resultado. As ações que você vai realizar são ações que não aproximam você da sua meta. Então eu quero que você se pergunte, as suas metas de processo, o que você está fazendo dia após dia, aproximam ou afastam você do resultado esperado? Ter esta compreensão é o primeiro passo para você começar a agir certo em direção aos resultados esperados. E eu quero acrescentar algo mais forte ainda em relação à chamada congruência, ou seja, conexões, conectividades entre ações, metas de processo e metas de resultado, que são os objetivos de vida. Veja bem, vamos que sua meta seja, por exemplo, cursar Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Meta maravilhosa, linda, ambiciosa. Mas os seus objetivos de vida estão conectados com ter uma vida tranquila na zona rural, no campo e ser criador de animais. Eu pergunto a você, será que a meta ao ser alcançada vai aproximar você dos seus objetivos de vida? Há congruência nisso? Dificilmente. Por isso que muitas vezes, quando nós escolhemos as nossas profissões, escolhemos as metas que queremos alcançar, temos que perguntar de maneira muito clara e honesta se esta meta, ao ser alcançada, vai realmente conectar com os meus objetivos de vida. Se isso não acontecer, há uma tendência muito grande do aluno não ter energia para conseguir alcançar a meta, as ações se tornam desmotivadoras e se ele alcançar a meta, que é possível alcançar a meta,
quando ele se forma quando profissional, ele não consegue ser realizado profissionalmente. Então, veja, você está no ano de fazer Enem. Geralmente seu foco é apenas em estudar, 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 estudar. Ok, estudar é uma ação, mas a ação solitária, sem conexão com coisas maiores que possam impulsionar você no caminho assertivo até alcançar a meta, certamente não será um caminho bem trilhado. Deixa eu dar uma pausa para eu dar um alô para a galera, né, para dar uma atualizada. Pô, a galera que está participando no 98840-2912. O Lucas Moura, do primeiro ano do Colégio de Ciências Aplicadas. Ele faz uma pergunta de geografia, depois a gente faz, porque você está no foco aqui. Não sei também se era para o João Paulo, né? Sim. Anteriormente. Nós temos todos ligadinhos no programa do primeiro ano. O Isaac, né, com a turma lá dele lá, esperando o melhor professor de geografia. E vamos lá, quem está mais assistindo? Nosso amigo Tiago Cortez, Sayonara Alves, ligado aqui. Diego, precisamos lembrar para o nosso telespectador e para o teu aluno, e né, de maneira geral, que esse programa ele é reprisado amanhã, às 17h30, sábado, 16 horas e domingo, sábado 16h30 e domingo 16 horas. Tá? Então ele reprisa na sexta, no sábado e no domingo, tá bom? Boa noite, sou Mirella, aluna do Ciências Aplicadas, primeiro ano. Queria fazer a seguinte pergunta para Rio Grande, professor Rio Grande. Deveríamos moldar nosso planejamento no futuro com uma certa dedicação especial ao planejamento do futuro ou focar no nosso planejamento do dia a dia? Ok, Mirella. Ela. Um abraço para você. Muito legal você estar aqui conosco no Conexão Enem. A sua pergunta, ela está muito conectada com o que eu acabei de falar no momento anterior. Veja bem, quando nós temos uma visão positiva de futuro, quando nós temos clareza de onde queremos chegar, essa visão de futuro está conectada com os nossos valores, está conectada com as nossas necessidades de vida. Esta visão de futuro, ela faz jus àquela visão que eu tenho como ser, como cidadão. Isto impulsionará você a fazer as ações diárias para alcançar esta visão de futuro. Então veja bem, Mirella, hoje nós temos que pensar nas ações do presente. Eu não posso sentar e ficar apenas pensando daqui a 10, 15 anos onde eu estarei e o que eu estarei fazendo. Mas eu tenho que ter essa capacidade de perceber onde eu quero chegar, para que as ações pontuais, que muitas vezes são até desagradáveis, nós não fazemos só o que gostamos de fazer, na maioria das vezes fazemos coisas que não são coisas agradáveis, mas que são fundamentais e necessárias para que nos levem a essa visão de futuro. Então eu diria para você que você use o que nós chamamos de inteligência foco-temporal. O que é isso, Mirella? Inteligência foco-temporal é você entender que nós temos presente, passado e temos futuro. A inteligência foco-temporal é você colocar 70% da sua energia, 70% do seu foco no presente. Então faça o que tem que ser feito agora. Mas coloque 20% do seu foco no futuro. Ou seja, saiba muito bem onde você quer chegar, tenha clareza deste objetivo futuro, para fortalecer as ações no presente. E 10% com a sua mente no passado. Por quê? Porque o passado ele é importante para que você olhe o que aconteceu, repita aquilo que deu certo e simplesmente descarte aquilo que deu errado. No momento que você pensa muito no passado, você tende a ficar muito triste quando o passado não é positivo. Ou então, você foca num passado positivo, mas vive somente esse passado, e você não consegue trazer aquilo que passou para o presente. Você também não progride. Quando você foca a sua inteligência, a sua mente no futuro, de forma muito em excesso, você tende a gerar ansiedade. Então, a inteligência foco espaço-temporal é você colocar 70% do seu foco no presente, faça o que tem que ser feito agora, 20% olhando para onde você quer chegar e 10% para aprender com o passado. Ok? Que bacana, olha aí, todo mundo concentrado, até aqui no estúdio ouvindo você falar, viu? Calanguinho, os olhos chegam brilhavam, certo? Boa noite, meu nome é Esther.
Sou aluno de Ciências Aplicadas. Tem uma pergunta. E quando suas metas nem sempre recebem apoio externo, por exemplo, da família? Ok. Bola com você. Com Essa certeza. pode ser a dúvida de muita gente, né? Essa galerinha do ensino médio, né? Que tem uma meta e nem sempre ela coincide. Às vezes os planos deles não combinam, não estão alinhados com os dos pais, né? E aí? E aí? Ok. Esther, como sempre, você é uma excelente aluna e colocando aí ótimas questões. Sua pergunta, como o João antecipou, é uma pergunta que não é só sua, não é uma dúvida somente sua. É uma dúvida que certamente está aí permeando a cabeça de muitos adolescentes. Primeiro passo, se autoconheça. Antes de você externalizar para os seus pais ou responsáveis, primeiro se autoconheça e perceba-se os seus valores, suas necessidades, se as suas características pessoais estão realmente congruentes com isso que você acredita querer neste momento. Muitas vezes, nós temos uma certa ilusão quando somos iludidos por valores sociais, por amarras sociais que tendem a nos colocar num caminho. E nós pensamos que queremos aquele caminho, mas não olhamos para dentro, que é o principal. Feito isso, tendo a clareza, a certeza que você está focada, que você está decidida por determinado caminho, o segundo passo é ser honesta com você e com seus pais responsáveis. Convide-os para uma conversa aberta, ouça-os primeiro, pelo fato de serem seus pais, pelo fato de serem adultos que já passaram por experiências e poderão trazer aí contribuições para a sua vida. Ouça os seus responsáveis e de forma muito tranquila, colocando de maneira pontual para eles o que você vê em relação à possibilidade do seu futuro. Muitas vezes, Esther, a falta de comunicação, a falta de clareza e transparência entre filhos e pais acaba esbarrando numa decisão que pode não fazê-la feliz ou não fazer seus pais felizes. E tem uma coisa interessante. Muitas vezes, Esther, você acredita que seus pais sabem o que você está pensando. Mas não é assim. Porque eles só saberão o que você está pensando se você for clara com eles e colocar de maneira aberta o que passa na sua cabeça. Porque os pais não têm uma bola de cristal, muitas vezes, para entender o que passa na cabeça dos seus filhos. E você precisa dialogar. Eu acho que a palavra central é diálogo. Dialogue no sentido, o seu self 1 com self 2, ou seja, o seu eu interior com o que você pensa, e depois faça um diálogo com seus pais responsáveis. Eu tenho certeza que os pais, eles sempre querem o melhor para os seus filhos. Só que eles precisam ouvir os seus filhos e seus filhos precisam também ouvir os seus pais. Ok, que bacana, Diego, que bacana. Muito bacana essas dicas do professor Diego Rio Grande. Diego, além dessas dicas que você já deu, das perguntas aqui você já respondeu, hoje qual é o grande entrave do público que procura seu curso? Aliás, o curso Avante. Exatamente. Fala um pouquinho do curso, o que é, né? E me diz qual é o grande entrave, o que é que os alunos chegam lá, qual é o perfil, né, do aluno que mais te procura lá. Ok, vamos lá então. O curso Avante, João, ele é um curso de coaching e assessoria para o Enem. Neste ano o curso começou, agora em março. Nós temos turmas limitadas, porque eu preciso acompanhar presencialmente, eu preciso acompanhar de perto o rendimento dos alunos. E o curso Avante, ele é um curso que tem como objetivo preparar o aluno para que ele desenvolva as suas qualidades, que ele desenvolva as suas habilidades no tocante ao comportamento, a gestão de suas emoções e a capacidade de agir. Então o curso Avante é um curso que ele foi criado há 3 anos, João. Sim, já está no Seridó. Já está no Seridó também, em Caicó. Inclusive, este final de semana eu deverei estar lá em Caicó. Pedacinho do céu. Caicó, o Seridó é muito lindo, né? É bom demais, bacana. É muito lindo, adoro lindo, Caicó. lindo, adoro o lindo. Seridó de uma forma geral, É né? lindo, lindo. É lindo. O Seridó tem algo diferente, Seridó é tem algo especial, o Seridó. É verdade. E aí, o curso Avante, ele tem como essa característica. Ele vai apoiar alunos
para que eles alcancem suas metas, desenvolvendo a sua capacidade comportamental de utilizar todo o seu potencial para alcançar suas metas em termos de aprovação. O perfil do aluno, João, que procura o curso Avante, é um aluno que está buscando ferramentas intelectuais e emocionais para gerir a sua capacidade de planejamento e ação. É um aluno que ele tende a chegar um pouco desmotivado, ou se ele tem motivação, ele tem momentos que não confia em si, ele perde a confiança no processo ao longo do ano. É um aluno que muitas vezes ele tem uma capacidade muito grande intelectual, mas se perde na questão emocional. Ele não consegue equilibrar suas emoções para ter um resultado mais positivo. É um aluno que às vezes não consegue cumprir o seu plano de estudos, o seu horário de estudos. Ele tem um plano lindo, maravilhoso, todo colorido, mas perfeito, ele não executa. Mas ele não executa. E ele busca o curso Avante para criar energia, criar essa capacidade de agir em direção à sua meta de resultado. E também, muitas vezes, João, técnicas de estudo. Porque a gente acha, por exemplo, que a leitura, simplesmente a leitura, ela é uma técnica de estudo. E na verdade não. A leitura, o ato de ler, é uma ferramenta de uma técnica de estudo. Sim. Então a leitura, ela é fundamental. Você precisa ler muito, ler cada vez mais, criar o hábito da leitura. Mas não é uma técnica de estudo. É uma ferramenta que você usa em várias outras técnicas de estudo. Então o curso Avante ele tem essa característica. Alunos do ensino médio, alunos de cursinhos para Enem, muita gente, inclusive, João, já formada em outros cursos. Esse ano, por exemplo, nós temos alunos formados em Direito, formados em Engenharias, que estão conosco no curso Avante, porque querem fazer um novo Enem para traçar novas ambições profissionais. Tá vendo aí, Calanguinho? Nunca é tarde para recomeçar e assumir os seus instintos, aqueles que estão guardados. A gente falando que Caicó era bonito, maravilhoso, pedacinho no céu, o Adilson ali correndo, rapaz, ele é caicoense, ficou feliz ali, ó. Tá vendo? Tem outra pergunta da Mirella, vamos lá? Dá tempo? Vamos sim. O que o professor tem a falar sobre a tão famosa frase, conhece-te a ti mesmo? Creio que seja uma dúvida recorrente dos adolescentes, no geral, principalmente no ensino médio. Exatamente, Mirella. Olha só, quando fala conhece-te a ti mesmo, é exatamente trabalhar a questão do autoconhecimento. Nós vivemos em uma sociedade que ela é muito externa. Nós focamos muito naquilo que está distante de nós e fora de nós. Se você parar para pensar, eu pergunto a você, Mirella, e quem está nos assistindo, qual foi a última vez que você parou sozinha, em um ambiente tranquilo, por 5 minutos e começou a olhar para dentro de você? Começou a perceber as suas emoções, começou a perceber o que você sente diante das coisas que acontecem no mundo externo. Geralmente as pessoas não fazem isso, porque nós somos educados a olhar as externalidades e muitas vezes fazer julgamentos sobre aquilo que está distante de nós, com uma facilidade incrível, inclusive. Mas nós não somos educados a olhar para aquilo que eu sou, para aquela pessoa que eu sou, para aquilo que eu preciso efetivamente para ser humano, vejam bem, para ser humano, e nós estamos sempre conectados na questão do ter, nas condições externas. E aí, quando eu me deixo levar por isso, eu acabo, às vezes, escolhendo carreiras, escolhendo profissões, escolhendo formas de vida, inclusive, que não estão congruentes, condizentes com aquela pessoa que eu sou. E aí, gente, o índice hoje de alunos que estão trocando seus cursos superiores, que se sentem desmotivados para serem profissionais, que simplesmente estão perdidos. Eu atendo muito também, João, o coaching individual. Pessoas que me procuram no escritório para fazer acompanhamento individual. E essas pessoas, muitas delas, estão com mestrado, algumas, inclusive, já terminando o doutorado, e são pessoas que estão buscando mudar sua carreira quase da água para o vinho. Por que isso aconteceu, Mirella? Aconteceu porque não parou lá quando era adolescente, 17 anos, 16 anos, para olhar para dentro de si. Então esta frase, eu acho que ela faz uma conexão muito forte com a expressão autoconhecimento. Isso. Galera do Ciência está ligada no programa. Rio Grande me manda um abraço. Maria Eduarda Aquino. Estão pedindo aqui para você mandar um abraço para o John.
Se você sabia o que era. Manda sim. São umas alunos, figuras. eu sei que é brincadeira, né? Não, mas eu posso mandar um abraço pro John. Eu olhei direitinho se não tinha alguma cacofonia aqui, né? Ok. Fiquei preocupado, mas deve ser uma história interna de vocês, não é isso? Mas eu mando um abraço para ele. Um abraço, amigo. Maria Eduarda, um abração para você, um super beijo. Galera do Ciências Aplicadas, todas no Eu quero dizer, eu posso dizer uma coisa, João? Pode, tudo que você quiser, meu amigo. Esses meninos do Ciências Aplicadas, eles são a minha energia externa. Sim. Né? Ou seja, eu procuro dentro de mim a força para agir, para acordar todas as manhãs e ser um profissional honesto. Eu acho que é isso que eu procuro todos os dias, a honestidade naquilo que eu faço. Mas a energia externa vem dessa moçada. Essa gurizada aí do primeiro ano, do segundo ano, do pré, do Ciências Aplicadas, o aluno do Avante, que também dá uma energia gigantesca, são esses meninos que fazem realmente a profissão valer a pena. Né? Então, uma dica é a seguinte: se você está pensando em qual profissão seguir, imagine lá a sua visão de futuro, como vai ser a convivência com as pessoas nessa profissão. Se você visualizar que a convivência é positiva, como eu visualizo a convivência super maravilhosa com esses meninos, eu acredito que o caminho começa a ser traçado na decisão profissional. Okay? E um abraço para o John, porque o John, na verdade, foi um jacaré que apareceu lá no condomínio onde eu moro. Né? E aí nós acabamos devolvendo o John para a Lagoa. E aí, em Macaíba. Né, em Macaíba. E aí o John faz parte aí do nosso... Né, da nossa conversa diária lá, professor-alunos. Como vai o John, professor? Eu digo, o John está cada vez maior, está um meninão já. John. E os alunos do segundo ano também de Ciências Aplicadas, estão todos ligados. Você disse que você os motiva sempre, estão mandando mensagens aqui. Para quem disse que os alunos de Ciências Aplicadas não participaram do programa, para quem disse que Lucas Moura, ele fez um comentário aqui. Como quem diz assim, queria dizer que os alunos de Ciências Aplicadas não participam do programa. Ok, valeu, Ciências Aplicadas. Ciências Aplicadas, audiência total aqui com o nosso amigo Diego Rio Grande. Diego, eu queria te agradecer. Esse tema eu acho sempre fantástico, ele tem sempre abertura aqui no programa, né? Você já contribuiu muito com o programa Conexão Enem ao longo desse tempo, dessas temporadas de Conexão Enem, você já é de casa. Depois vamos agendar um programa inteiro para a gente traçar, focar num projeto bacana dessa ideia para você falar aqui no programa inteiro. Hoje também João Paulo, no segundo bloco, deu uma aula super bacana, né? Bacana. Deixou o professor orgulhoso, né? O ex-professor dele, né? Muito bacana. E também André Nogueira falou de um projeto muito interessante que ajudou muito na redação dos alunos, porque essa temática da mulher ela nunca sai de moda. Por que nunca sai de moda? Porque é uma temática que, digamos assim, ela se interliga a diversas outras. E o aluno que vai fazer o Enem, ele tem de se ligar nisso, esse olhar mais humanista, né, para a prova, de respeito para a figura feminina. Então, é um tema sempre em voga no Enem também. Né? Então, nós acho que nós fizemos um programa muito bacana. Eu queria te agradecer e você fica à vontade para se despedir dos nossos telespectadores. Lembrando que quinta-feira que vem nós não teremos Conexão Enem ao vivo. Aliás, é aquela quinta-feira, né, véspera da sexta-feira da paixão. Né? Então, só voltamos daqui a 15 dias. Então, você, por favor, se despeça dos nossos telespectadores. Ok. Quero agradecer, João, a oportunidade pelo programa Conexão Enem, que é um projeto maravilhoso. É um projeto que dá acessibilidade às pessoas em relação ao conhecimento. Isso é fundamental. Eu quero agradecer aos meus alunos do Ciências Aplicadas, que eu sou professor apenas dessa instituição, do Colégio de Ciências Aplicadas, e agradecer a participação de vocês, a participação dos alunos também do curso Avante, e dizer que quem quiser me seguir nas redes sociais, o Instagram é @DiegoRGCoaching, C-O-A-C-H-I-N-G, Diego RG Coaching, ou então você pode acessar ao site www.diegoriogrande.com, diegoriogrande.com. Lá tem informações sobre quem eu sou profissionalmente, informações dos cursos, das palestras que eu faço, e também a gente pode trocar uma ideia aí. Eu quero colocar isso, João, porque muitas vezes as redes sociais, elas aproximam as pessoas, Sim. mas outras vezes distanciam também as pessoas. Então, eu quero que você que está nos assistindo se aproxime das pessoas, troque ideias, porque muitas vezes aquilo que você está sentindo dentro de você também é a angústia daquele colega.
e juntos vocês podem procurar uma solução. Ok? Um forte abraço e até a próxima. Grato por estar aqui. Olha aí, que bacana. Esse foi o Conexão Enem, com apoio técnico do nosso amigo aqui no estúdio de Adilson, lá de Caicó, do nosso amigo Calanguinho, galã dos bastidores, e a produção do nosso amigo, sim, o apoio também do nosso amigo Evânio, né? E a produção do nosso amigo Leandro Menezes. A gente volta daqui a 15 dias, já que quinta-feira é feriado, então a gente volta ao vivo, ok? TV Assembleia, a TV a serviço da educação.